O que se eu te disser que há um número específico que completamente transforma sua relação com o dinheiro? Um número que separa aqueles que lutam financeiramente daqueles que constroem verdadeira riqueza. Esse número é $100.000. Chegar aos primeiros $100.000 é absolutamente brutal. É o dinheiro mais difícil que você jamais guardará. Mas, uma vez que você atravessa esse limite, algo mágico acontece. Seu dinheiro começa a trabalhar mais duro para você do que você trabalha por ele. Hoje, vou te mostrar exatamente por que alcançar seus primeiros $100.000 em investimentos é o mais importante milagre financeiro da sua vida. Vamos explorar por que é tão desafiador chegar lá, como os juros compostos se tornam seu melhor amigo depois que você atinge esse marco e as estratégias práticas que você pode usar, começando hoje, para acelerar seu caminho. Ao final deste vídeo, você vai entender por que Charlie Munger famosamente disse que alcançar seus primeiros $100.000 é difícil, mas você absolutamente tem que fazer isso. Porque tudo muda depois disso. Vamos começar com uma história que pode parecer familiar. Conheça o Peter. Ele tem 28 anos, ganha $65.000 por ano e tem tentado poupar dinheiro durante os últimos 5 anos. Ele conseguiu guardar cerca de $15.000, mas sente que está preso em uma esteira. Todos os meses, ele poupa alguns dólares, mas isso nunca parece se transformar em algo significativo. Peter representa milhões de americanos que estão presos naquilo que eu chamo de armadilha dos salários. Eles estão fazendo tudo certo, orçando, cortando gastos e economizando. Mas não estão vendo o crescimento exponencial de que tanto ouvem falar. É por isso que Peter e milhões como ele estão lutando. Quando você começa do zero, os juros compostos são praticamente invisíveis. Digamos que Peter poupe $500 por mês e invista a uma taxa de retorno de 7%. Depois de um ano, ele tem $6.000 em contribuições, mais cerca de $200 em juros. Esses $200 parecem nada comparados aos $6.000 que ele trabalhou tanto para economizar. Depois de 2 anos, ele tem $12.000 em contribuições e cerca de $800 em juros totais. Ainda parece pouco, certo? É aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas acham que investir não funciona. Mas aqui está o que Peter não percebe. Ele está construindo a base para algo incrível. Cada dólar que ele poupa agora está criando um futuro em que o dinheiro fará a maior parte do trabalho pesado. A realidade matemática é esta. Demora aproximadamente 7,8 anos para juntar os primeiros $100.000 se você investir $10.000 por ano a 7% de retorno. Isso significa quase 8 anos vendo retornos relativamente pequenos. Mas aqui é onde fica interessante. Uma vez que Peter alcança esse marco de $100.000, juntar o próximo 100.000 leva apenas cerca de 5,1 anos. O terceiro 100.000, apenas 3,8 anos. O quarto, só 3 anos. Isso não é mágica, é matemática. Há 3 razões principais para os primeiros 100.000 parecerem impossíveis. A primeira é psicológica. Vivemos em um mundo de gratificação instantânea. Você pode pedir comida e recebê-la em 30 minutos. Mas construir riqueza leva anos de gratificação adiada, com pouco progresso visível. Quando você está poupando seus primeiros $100.000, está basicamente pagando seu próprio futuro. Mas o seu eu do futuro não pode te agradecer hoje. Esse desafio psicológico derruba mais pessoas do que qualquer obstáculo financeiro. A segunda razão é o que eu chamo de fase de dominação da contribuição. No começo, suas contribuições mensais dominam completamente os retornos. Se você poupa $1.000 por mês e seus investimentos retornam $50 por mês, esses 50 parecem inúteis. Você está fazendo 95% do trabalho, e os juros compostos apenas 5%. A terceira razão é a mais ignorada. A maioria das pessoas não entende realmente o que $100.000 representam. É o ponto em que os juros compostos deixam de parecer insignificantes e começam a transformar sua vida. Com $100.000 investidos a 7% de retorno, você ganha cerca de $7.000 por ano em rendimentos. Isso dá $583 por mês que você não precisou trabalhar. Para muitos, isso cobre o pagamento de um carro ou uma parte importante das despesas mensais. E a parte mais poderosa, esses 7.000 se reinvestem, e no próximo ano você terá retorno sobre 107.000. Depois, 114.000. Depois, 122.000. O efeito bola de neve oficialmente começou. Seguindo o exemplo de investir 10.000 por ano a 7% até chegar a $1 milhão. Nos primeiros 7,8 anos, você contribui 78.000 do próprio bolso e recebe 21,6 mil de juros. Nos anos seguintes, o equilíbrio começa a mudar. No segundo ciclo de 100.000, você contribui 51.000 e os juros entregam quase 49.000.
No terceiro, você contribui 38 mil e os juros rendem 62 mil. Pela primeira vez, os juros fazem mais trabalho que você. Quando você chega a 500 mil, os investimentos estão gerando cerca de 35 mil por ano, mais de 3 vezes a sua contribuição anual. E quando chega a 1 milhão, eles rendem 70 mil por ano, 7 vezes mais do que você está poupando. É por isso que os ricos parecem enriquecer cada vez mais rápido, porque atravessaram o ponto em que os juros compostos trabalham mais do que eles. Mas além da matemática, há uma transformação psicológica. Com 100 mil investidos, você começa a pensar diferente sobre o dinheiro. Para de ver cada dólar como algo para gastar e começa a ver como algo que pode multiplicar. Desenvolve uma mentalidade de abundância e paciência. Você já provou que consegue adiar a gratificação por anos. Construiu a disciplina mental que separa os criadores de riqueza de todos os outros. Alcançar 100 mil te dá opções. Você pode assumir riscos calculados na carreira, porque tem uma base financeira. Pode tomar decisões com foco no futuro, e não apenas no curto prazo. As estratégias práticas para acelerar esse processo são: otimizar a renda, ganhar mais em vez de só cortar gastos, otimizar os gastos, eliminar desperdícios e redirecionar o dinheiro para os investimentos, e otimizar os investimentos, fundos de índice de baixo custo, automatizar aportes, aproveitar benefícios fiscais. A mentalidade certa é entender que essa jornada é uma maratona, não uma corrida. Construa sistemas em vez de se prender apenas a metas. Celebre marcos intermediários, como 10 mil ou 25 mil, continue aprendendo sobre finanças. E se cerque de pessoas que também estão construindo riqueza. Uma vez que você atinge os 100 mil, tudo muda. Os juros compostos se tornam uma força real. Você desenvolve confiança, paciência e clareza. Você entende como o dinheiro cresce e evita decisões emocionais. E, na prática, você passa a ter opções de vida que antes não tinha. O que você deveria fazer agora? Calcular seu patrimônio líquido atual, automatizar investimentos, aumentar sua renda, otimizar seus gastos. Mesmo que comece com pouco, o hábito é mais importante que o valor. A jornada até os primeiros 100 mil dólares não é fácil. Requer disciplina, paciência e sacrifício. Mas vale a pena. Porque, uma vez que cruza esse limite, você construiu a base da sua liberdade financeira. Lembre-se, os primeiros 100 mil são os mais difíceis, mas também os mais importantes.